Bom dia, camaradas. Bom dia, bom dia. Carlos Vera, me mantenhas. Me mantenhas, irmãos. Bem para não vir de um bem bocado, né? Para tocar no assunto sociopolítico do meu país. Mais concretamente, para falar de situação de referendo. E também para citar algumas situações para não divorciar de temas diferentes que têm suscitado a atenção de tudo filhos de Guiné-Bissau, né? É preciso não papear com veemência, respeito a tudo aquilo que é contraditório de qualquer alguém, né? Que é muito importante, porque não tem que ter na cabeça fria às vezes na abordar contraditórios, né? Porque a mim também se ser contraditório, ninguém quer na contrariar. Então, portanto, e preciso também, ou na contraria, acabou contraria para difamação de intriga, difamar com base na ciência. Aqui que a mim papia, se eu achar que minha interpretação que está correta, se eu bagagem suficiente naquilo que está juntando e interpretar aquilo que não lhe está a falar, que é muito importante. E capaz bem para populismo de falar alguém, vou na conta mentira, porque tem gente que está a acompanhar direto, pensa de se avaliar a situação muito bem. Para alguém vir na populismo, está na denigrar a imagem de outro alguém só pelo facto e que convém e houve umas determinadas esclarecimento no que diz respeito ao sistema administrativo do nosso país. Então, você não faz só populismo, não sai ali, que conta a verdade, não, a população que se bique, não pode continuar a funcionar assim. Boca concorda comigo, não continua mama, não continua ser irmão. Mas fica firme na base de aquilo que juntando. Que juntando e leis de país que está limitar o direito e limitar o direito para que não ultrapassa fazer alguma coisa contrária do que é estabelecido na lei. Então, portanto, esse precisa nós não ter consciência dessa. Se não tem consciência, não acabar de respeitar outros. Se não tem consciência, não está muito bem preparado para receber contraditório. Esse é muito importante. Mas nunca podia vangloriar com gente só pelo facto de que ter um amigo ou um irmão que está nesse sistema, coisa que está controlado, que está fiscalizado como deve ser, tem puta responsabilidade a autocratas. Que não fala? Autocratas, para quem perceber direito que é aquilo, autocratas e basicamente ditadores, né? Gente que trabalha contra princípios de leis, contra a Carta Magna, né? Importante salientar, é como é ditado. Bom, português está bem cansado às vezes. Eu não sei muito ouvir português, mas não está acabando de citar palavras portuguesadas ou não falar de autocratas e está deriva diretamente de quem que é ditador. Aquilo que está falando de autocratas. Então, não aproveito para falar bom dia Francisca Pereira, bom dia Carlos Vieira também, mantenhas, e Miguel Sané.
Um grande abraço. Para tudo que eles nos acompanham no momento, não vim começar para debruçar sobre esse assunto de referendo que tem abalado tudo na sociedade. E preciso não conta muito para ver aqui. Ninguém que pode estar contra alguma coisa que está carecer de povo, para fazer como deve ser, para mim falar como é ser contra. Então, delicadinho. Bom dia, irmão. Martin Yaya Luther King. Opa, dobra outra. Vai para Vladimir. Ok. Zaimina. Até tam para si do sport. História. Minha casa está tive Rússia do sport. Martin Yaya Luther King. Minha casa está tive Rússia do sport. E o Jesus Concha. Ok, para continuar a prosseguir com esse assunto, né? E preciso, muitas das vezes, no bem que quando insultam muito, eu não olho de fragilidade que tem na administração pública, em termos de Jeremias, não mantenhas. Não olha que tem no momento, né? Não olha que tempo de Nino Vera, vou deixar só de passar um bocado. E tem bem gente que vai estar barra do Rezepalha. Por mais que Nino nunca estava certo que se equipas, eles tudo esta estabeleção para vir barra paia que vem no lugar. Então não pensava como é que isso podia acabar. Mas para acabar também preciso autoformar cidadãos para poder ter consciências claras de tomar de decisão naquilo que juntando. Aquilo é muito importante. Então, redondo, não mantenhas, irmão. Que coisas acabar, mas eles têm a questão de dar conta de evolução acadêmica que tem. Só que quando não fala de anos 90, 95, por aí em frente, até 2000, que revoluciona ensino na Guiné-Bissau, por exemplo, o fluxo de estudantes sai para fora, para aqueles que têm a oportunidade. São minhas colegas, outros que conseguir porque formam família, tem que trabalhar. Que dificuldade, mas que tudo. Mas alguém tem que estudar. Mas que tem como? Eu tenho que trabalhar para sustentar a família, sustentar até aquele que cai por responsabilidade, que seja gente que deixa na casa, na Guiné, por exemplo, se bem penso, na Portugal, sobretudo. Eu tenho que parar não estudar, porque eu tenho grande responsabilidade de sustentar tudo. Os irmãos que estão na Guiné, que não estudam, ou primos, primas, gente que eu gostaria, eu tenho que trabalhar para eles, lá para pagar propina. Logo, eu tenho matar a cabeça para estudar, para poder ajudar ele lá, porque o outro também se para bagunçar. Eu estava falando, se bagunçar, não mata vira de 3, 4 ou 5 gente que deve estudar lá. Não tem que mandar pagar essa propina. Então, portanto, eles não falam para outros gente que tem aquele, não falam tudo, mas que tem esse tipo de responsabilidade na Portugal, sobretudo, não só na Portugal, mas na diáspora em geral. Eu tenho que trabalhar para sustentar aqueles que ficam atrás na causa mais vulnerável que é Guiné-Bissau. Então, portanto, manga de gente me se estudar, mas que conseguir para ver a responsabilidade que tem. Yeah. Um abraço, irmão Redondo. Pá. Não estar apoiando muito. Desde ano passado, né? Ainda vai Lisboa ano. Vai para Inglaterra. Não volta já. Não me consegui a escola segunda-feira, então, portanto, sair muito difícil. Não tem coisa para a Dinamarca muito difícil, sair em agosto. Não férias de julho e tudo. Agosto, 10 de agosto, a aula se começa. Então, eu tenho menino que pode sair. É aquele que é o problema. Yeah. Opa, Tani, não mantenhas, irmão. Um grande abraço. Bom, não começar para papel de não administração pública, para não cingir nas situações de referendo que é marcado de uma forma ilegal, que deve ter para nulidade, mas e nunca tem como, porque a arma que não canta, a arma que não pode tomar decisão. Como é que é isto? É por vias de força, né? Então, eu não me empenho de conversar sobre esse assunto,
não imputa a responsabilidade que posteriormente, por bem cedo, um sistema de administração judicial importante para aqueles que estão a cometer crime de prevaricação nesse momento e que está plasmado no Constituição da República de Cuba, tanto como quem que comete crime no exercício de sua função ou para aquele que omite ou que ser o omissor e está também a cometer crime. Para dar um exemplo concreto, por exemplo, não falava a presidência do Márcio Socorro Embalo, estava na viola no leis, na viola Constituição da República, e claro, estava no YouTube de gente. Esse é nada só um exemplo, né? Que está falando de crime de omissão. Tanto para crime de para dirigentes cargos políticos e para crime de omissões. Então, omissão significa, nessa parte que me explica a vós, não só para aqueles que vêm de partidos políticos nomeados, que cometem crime diretamente no exercício de sua função, mas para outros. Bom dia, irmão Titim. Bom dia. Cumprimento extensivo à família, saudade. Mas tenho saudade, meu irmão. Tenho saudade, mas me se vai estar correndo para nós, um outro. Mas é para manter a distância. Deus nos dirá. Bom, crime de detentores de cargos políticos ou aqueles também que têm crimes de omissões, mas diretamente, porque se eu falei de cargos políticos e aqueles que estão nomeados na administração pública, no Estado, para esse exercício que é de desempenho, é bana cometer um crime. Mas lá, nós estamos na minha interpretação, fazer ligação a crime de prevaricação. Bom, nesse caso, não falar de crime de omissão, como ainda dá esse exemplo, o Sissoko tinha mandato na presidência e estava a fazer uso inconstitucional de seus poderes, quem que deve interpelar na inconstitucionalidade, não tem duas entidades que a mim incapaz de dar bons exemplo. Mas não é cachico, não mantém-se. Então, nesse caso, vamos falar de um órgão muito manso na administração de nossa justiça, né? Órgão manso e calmo. E não estou falando do Supremo Tribunal de Justiça. E última instância na tomada de decisão no que tem a ver com inconstitucionalidade. Então, nesse caso, é muito importante para nós observar. Ora que tem, não estou falando de Supremo Tribunal de Justiça e uma última instância, mas um órgão também muito frio, muito calmo, que se você levar o assunto para tratar dele, e catalanta para tratar dele. Por exemplo, porque tem crimes que tem que averiguar para detentor de coisa de cargo de tribunal penal. Nesse caso, não foi a Procuradoria-Geral da República, através de serviço judiciário. Imagina eu de um gente lá que pega a faca e na mesa um outro na lanha um outro, toque vai fazer mata um outro. Por exemplo, ou dispara na metade de gente. Por mais que o tribunal, o Supremo Tribunal, juízes do Supremo Tribunal olhem aqui por aquele problema, ele que entra diretamente, porque cá está bem para essa instância, como quem está pensa, porque não discute com alguém e não fala nisso, não, eu tenho gente que está cometendo sem fazer que o Supremo Tribunal fala não. O Supremo Tribunal que tem aquele direito, que tem aquela legitimidade, que é detentor da ação penal e Procuradoria-Geral da República. Então, aquilo que cumpre é responsabilidade. Edson, minha mantenha, filho macho de Bafata, para grande homem, minha mantenha. Então, aquilo aqui detentor da ação penal. Então, portanto, me só mostrar a vocês. No caso dessa inconstitucionalidade que é praticado por Márcio Socorro Embalo, na altura, quem deve de papel desse assunto é o Supremo Tribunal de Justiça na inconstitucionalidade. Nesse caso, é que a guerra de partidos políticos, por exemplo, entre eles que têm um conflito. Se eles têm um conflito, um som deles sente inconstitucionalidade ou com o CNE e de outras entidades de no Estado, se que levar o assunto e que até divorciar daquele assunto.
E preciso a boca está manchado sobre aquele assunto, de que infringir regra contra a inconstitucionalidade. Botar levar ao Supremo Tribunal para eles averiguar, para poder dar sim ou não àquele processo. Bom, num outro caso, não falou de Supremo Tribunal de Justiça, onde quel próprio e sente peso de violação de não Constituição da República dentro de Guiné-Bissau, que tudo gente na clama, na pedir para inconstitucionalidade que não fazia de perseguição de manga, de outras coisas, que gente se não fazia, de que ele próprio está entrando no assunto que às vezes que competir e também de proceder. Porque nós, este Supremo Tribunal, fazia conferência de imprensa para pedir assunto de impedimento de coisa de PGC acabar a eleição, ou se presidente, que se domingo se espera acabar a eleição, é da CSR para fazer conferência de imprensa. Que é a responsabilidade? Que é que ser seguro? Então ele sempre respondeu aquilo por escrito, conforme está plasmado lá, para tempo limitado que dado. Ele já tem direito a fazer conferência de imprensa para ir para papel para esclarecer seguinte outra coisa para dar A ou B ou uma ameaça. Ele tem direito a fazer aquilo. Aquilo é uma constitucionalidade que amanhã a gente só tem que vir imputar responsabilidade para vai responder criminalmente. Então, isso é muito importante para a gente se ver. Supremo Tribunal, o que é inconstitucionalidade para caso de presidência, uma coisa que se não mancha povo de Guiné-Bissau. Ele deve interpelar para agir em inconstitucionalidade. Porque nós já tem exercido um poder absoluto para parte do Marciso Coimbalo na altura. Então, desculpa, na altura ele deve de papel para falar daquilo. Por mais que não pode entender como é um órgão manso, mas é um órgão que está viciado, porque nós já trocas de pedras de gente que tem sido lá. Por mais que não também está a acreditar, muitas das vezes, para falar Sua Excelência, juízes do Supremo Tribunal que está lá, pelo menos uma vez tenta trabalhar com sua consciência, com seu pleno juízo de que não faz é bem em conformidade com a Constituição da República, sem agradar alguém, porque em última instância que não tem para interpretar no leis. Então, porque que não faz como deve ser, está na chutidinha para um problema maior, que ninguém camiste. Essa é a não mantém, ninguém camiste aquilo. Então, é muito importante, no papel nesse assunto, para explicar sobre as matérias de referendo e para pedir também sobre crime que está cometido para detentores de cargos políticos e tanto como que está omitido. Omissão, logo na segunda parte de omissão. Isso é um caso de, não sei que é reservado para nós Forças Armadas, né? Nós temos um chefe de Estado-Maior na altura que era Biagnantan, que está a olhar o uso de forças de segurança que está fazendo para a presidência da República. Da ordem, mandar fazer isto, aquilo, a minha seguinte, mandar tirar guinte no outro colega para palácio para espanca. Aquilo é tudo no olho de um chefe de Estado-Maior e acha como é que de interpelar. Ou seja, e tem uma outra força que criar dentro do palácio, que força que mandado para o Supremo Tribunal para tirar guinte lá, arrancar fechadura na porta para tirar guintes que quer ser conveniência, né? E aquilo é tudo no olho de chefe de Estado-Maior. E quem interpela é fascinado. O que vem entrevistado para falar, falou que aquele é que de ser responsável, que forças de coisa ele que autorizar ninguém, mas força lá de palácio, ele pode falar aquilo. Por nós, esse é um crime de omissão. Esse é crime de omissão. Biagen, então, tem que responder judicialmente sobre isso. Se o capo de cargo que está definido na nova Constituição da República, então, portanto, se o capo de cargo que o dado busca cumprir calcular obrigações perante aquele cargo que o dado, então
O único que você pode fazer é demitir. Sai ou com cantinho de uma coisa. Porque ninguém cana bem e só sabe, boca e chiga, e bata papel com uma fazer uma coisa que está direito. Falar o que faz, angana falar coisa, por exemplo, como a mãe cana cobra ninguém mal. Mas a interpretação que está fazendo da leis, que ela sempre na TCL, para não poder esclarecer outro, não esclarecer outro, não filhos, tem o filho de você próprio, que por ter dúvida no que está fazendo, e não me se pede esclarecer isso. Então, viagem então, por mais, e tem um dos crimes que comete, crime de prevaricação que crime de omissão. Então, esse dia é responsabilizado sobre isto. Obrigado, Babaca Cisse. E aí, Salam, pinhar mansinho, não mantenhas. Opa, e a missa Madalena, camarada. Tá bem, muito obrigado. Ok. Olha, bom, e esse que me estive a mostrar. Então, portanto, Supremo Tribunal, nesse caso, que não pede referendo, faz bem só para não política nesse. Lá, minha sobrinha, minha mantenha. Me faz só essa explanação para não política nessa parte. Supremo Tribunal de Justiça e tem responsabilidade na tudo que bem pode ser problema que nunca se sabe como é que pode bem ser problema. Porque eles que estão na convidar Guiné-Bissau para um caminho de escuridão. Um caminho onde que ninguém can aparecer companheiro, um caminho onde que subo contra com coisa corrida pegou bu forocato bu iriaba. Aquele que não é bem não é filho mas filho de Guiné mantenha. Quis. Compreende. Então, portanto, Supremo Tribunal tudo problema que pode vir dar amanhã, que não quer não pedir nada para sério, mas se vir dar problema, Supremo Tribunal é maior responsável sobre a situação. Juízes que aceptam substituir de uma forma ilegal para bailar, após um som bodib de estar identificado, que está a cometer crimes, que está a usar no aparelho do Estado, mas apenas nome de povo, não nome, boca babona cometer crimes de favorecer um lado que de boa conveniência, porque boa baila, forma que vou substituir outros juízes, tudo de forma ilegal. E a voz, amanhã, nenhum som de voz que nem falar com não, e para bem insistir, não, já mangar guinte, que o convidado vai trabalhar de uma forma ilegal, ele decide só falar não. Ele decide falar não, um cara vai, um capo de juntar não, coisa que não se vê como um cara fácil que na base ilegal. Então, portanto, um capo de fazer parte. Quem que não vai chutar? Quem que não vai matar? Nada. E cadê? Mas, hora que vou entrar já, na resolver mesmo os assuntos que eles, o bem mistério corre, que eles já vão ter problema que eles. Então, pelo menos, para outros que podem ter coragem, de salvar essa cabeça, vou ver para caminho legal. Vou fazer coisas de boa, que vou pensamento, como que está estabelecido na lei. Aquilo que está na lei, acabou obedecer. Vou fazer uma interpretação sábia, porque não alguém está ali fora também, costura direitos uma voz. Que não é aquele mesmo lei que está regularizando o comportamento a nós tudo. E não fazer uma interpretação sã. Aquilo que significa como? Que alguém é mau giro, é nessa mantém. Ou que alguém é mau giro. E que aquilo não. Ninguém jamais se acompanhar giro. Ou, por exemplo, a mim, estudar em cabana na área, mas está em exerce. Só que está limitado para pedir assunto que a mim estuda. Está limitado. Não tem base para pedir assunto que a mim estuda. Ou seja, me mostrar-vos como quem que, por exemplo, tem aluno do primeiro ano de faculdade de Direito, todos os crimes que estão cometidos até para ser professores, é por isso para que você não confronta ser professores. Nada vou só um exemplo. Nunca se vê vídeo na faculdade de Direito, onde é gente recém-nomeado depois de queda de governo, que vai para dar aulas e vai passear alunos na faculdade, em caso de lusófono, não é? Se alunos interpelar para a própria irregularidade constitucional que está no comitê, não é que debate, não é uma menina que ataca naquele professor, com um rapaz lá, mas
construtivamente, mostrar lei. Mas e alunos ainda, de faculdade, que acaba ainda. Que coisa contentante demais. E que coisa contentante não só para bem contentante, mas no outro lado, que professor se vai sinta e não olha como se alunos envergonhados. Para ver coisa e teoria mudar alunos. Mas está na mostrou na prática que é deles. Porque não tem uma lei estabelecida. E é bom, vai fazer parte da equipa de instabilidade, de irregularidade. Vamos ver porque alunos falou que. Isso é muito importante salientar. Então, Supremo Tribunal tem responsabilidade na tudo que pode vir acontecer de pior na Guiné-Bissau. Tudo aqueles juízes, não conhece desde aqueles desde que se socorre entrar no poder, como aqui entra, eles que substituem outro lá na presidência, como que colocam outro, descolocam outro na regularidade, sem passar para parâmetros legais. Isso tudo não chamaram responsabilidade. Pabia, coisa que me se toca ali, e que tem outro guintes na papia, a os, na fala de como, não me estive de volta o Marci Socorro em balo. Mas me estive de volta o Marci Socorro em balo. Instituições de Estado de Guiné-Bissau, nesse caso, como presidência, e cada família do Marci Socorro em balo. Bom, tem que ter sentido democrático. De como, se Socorro, se vai na eleição e falar do como é ganha, e tem um tempo, e a voz para botar papel na boa diretos, lique 5 anos. Ok. Outro está falando, lique 30 anos, ou lique 40 anos. Tudo bem. Mas não tem um conjunto de pressupostos legais que está dentro da Constituição da República, que está limitado o tempo de mandato, e aquele mesmo povo que está maltratado, e aquele mesmo povo que não me estipe legitimou. Será que a voz boca pode parar para pensar na tempo, ou a tempo, de como se não maltrata aqui mesmo que acabou precisa dele, para dar legitimidade de que 30 anos como já está no poder, vou precisar de carinhar eles, ou precisar tratar eles bem. Acabou de subir o lado de gente que tem que botar paga bilhete para ir Guiné, não no fundo, não no dinheiro de nós. Vou ir lado de como que gente que está fazendo, eles que têm que pagar bilhete para ir Guiné, ainda vão pedir que outro gente como é que não vai Guiné. Logo a boa, que eles para ir Guiné, mas não há 2, 3 outros sabai. Está tirado no dinheiro lá na Guiné lá, comprar eles bilhete e mandar só para ver ativista que está defendendo ilegalidade, não defende boss. É muito importante salientar isso, para chamar a atenção ao Supremo Tribunal de Justiça. Nem a forma de olhar o problema. Para ver o quê? Para ver, a mim, nunca fazer parte de conjuntura de coisa, de candidatura de Omar Sissoko Embalo. Mas sim, não ouvi denúncias de gente que fala como, de gente, segundo informação de como, Sissoko reuniu tudo condições de passar no Supremo Tribunal suma candidato. Esse preciso salientar para quem tem por entender. Sissoko reuniu condições, porque nunca pode injustiçar situações, não vai falar, não, Sissoko sai já, por exemplo, para cantressa. Não. Tudo que é dispositivo legal de não leis, que não como está amassado. E preciso não recorrer a guintes de como amanhã aquele mesmo instrumento pode precisar dele. Ou seja, se não é útil, aquele mesmo coisa pode repetir. Mas preciso não recorrer a guintes. Todos os juízes que foram nomeados, todos os juízes que foram nomeados por este regime são bandidos, corruptos, irresponsáveis, sem caráter criminoso. Não sei o que vão dizer amanhã aos seus filhos. Se pensam que isso vai ser assim para o povo guinense. Ok. Não. Vai então, mas não entende mais ou menos, né? Bom, naquele pressuposto que não falamos, é preciso não bater com reguintes, para quem se pergunta, não é de situação, não conta guintes de como aquilo que a nós não ouvi na orelha, falaram como uma pessoa com carro em condições e passa como candidato. Bom, e usado, porque não tem um instrumento, que não pensa bem de bater defender, como e tem um nome bonito, falar Forças Armadas Revolucionárias do Povo. Mas não conta naquilo, aquilo que existe nunca. Aquilo existe só na libertação nacional até ano 80, que golpe de ar, aquilo que existia mais. Porque força real na Guiné-Bissau, quem que tem é militares. Porque nem no comandar presidência em 80, até 90, 92,
quando não entrega na situações de coisa, de democracia, como naquela eleição de 94. Então, sume ele presidente militar, então conseguiu controlar ainda o poder, que aqui quintes que tem lá, mandei bem matar muito, 17 de outubro acontece, continua que aqui regime militar. Se não tiver bem, o que não entra, o que é falar de democracia, o que é fazer? Militar sempre tem monopólio de alguns políticos que na batalha subordinar em detrito daquilo que eles emitem desde os anos 80. Então, militares que têm poder na Guiné-Bissau, eles que estão controlando a Guiné-Bissau, eles que estão com o que se está na base de ser conveniência, que está fazendo, porque nem no bem ser do Bahia Civil, e que está na responde que seja expectativa como é que está me que seja ganância. Então, e eles criam um grupo, é fazer coisas que também, nem que um santo, que não sabe como manga coisas passa bem mal. Que quem diz que este Bahia, e este que corre, to que chicken, que é um mano. Mas, não vai só para essas coisas, vamos poder mostrar gente como é assim que vocês andam. Militares que tomam controle de Guiné-Bissau é caceta democracia. Logo, fingindo lhe traz com a arma na mão, até tem sempre um político marginal que até também é tendo esse controle, que deve de bater responde de acordo que militar na democracia, tipo dispositivo militar na democracia. Que não é que militar que está fazendo política, mas obscuramente militar está fazendo política, porque até tem um representante político que tem que bater responder que essa expectativa. Então, ora o cara vai de acordo com as expectativas que eles já também têm, porque gente que mata que está produzindo nada na Guiné-Bissau e militares, logo mordomias que está tendo, gente que mata que está dinheiro na para o Estado e militares. Só cada chefes de divisão combustível que está tendo por mês, combustível que está tendo, se gente vai para a soma, aquilo tudo para conta boa, tudo aquele manga de milhões que está. Então, outro já toma aqui combustível até bem dele. Então, é ter manga de. Esse é um dos coisas que me suscita, boss. Independentemente de outra prevenção que está fazendo, que está tendo dinheiro, até ficar com dinheiro. Então, hora que tem um sentido de Estado, uma governação sã, que não me pedir eles esse, então, a boa é bem-vindo para eles. Então, como você queria calúnia, queria manga de coisas, e é chama manga de outros partidos políticos de ser conveniência, que pode bater, difamar politicamente, para tomar aquilo conspiração e dizer ao público para olhar como um demônio e todo não. Então, portanto, militares que têm conta de Guiné-Bissau. Então usam mangas de políticos covardes, impreparados, que cá tem nenhum tipo de informação, que decidiu como é na baia lá, pensa que o problema é que de boa vida, sim, calo. Essa que é verdade, que é verdade. Filho macho, não entendo. Então, quis não concordar com você, mas deixando, não tem que na assim como deve ser. Mas é fácil. Mas o problema é que está ali, de uma forma obscura, eles que têm Guiné-Bissau na mão. Então, portanto, é até decidir fazer aquilo que é mistério, nada que tem que sair lá porque tem arma na mão. Então, esse é uma coisa muito perigoso. Democracia que existe na Guiné-Bissau. Democracia está só no papel. A hora que não fosse cargo, eu não exerce não liberdade enquanto guinense, quando o que está falando de democracia, não está papiado, não está fazendo, não sei na democracia, não sei onde. Não. Gente está coagido, detentores de outros cargos políticos, ou seja, de outras administrações de justiça, para fartar a vontade de que militares decidem. E ele, como desta vez, não é claro. Então, portanto, a não pode nunca concordar com esse tipo de coisa. A Constituição da República está reservado para o povo. Porque no artigo 12 da Constituição da República, ele reservou e contou coisas claras. Ele falou que a soberania de Estado de Guiné-Bissau reside no povo. Quem que está decidindo para tudo que é o povo. Mas, de toda maneira que é se respeitar mais o povo. Eles próprios, hora que vem na papel, ele fala é povo, que papel não é nome, papel é nome de Kiss, papel é nome de Arulai, Valde. Papel é nome de Joaninha da Silva. Você decidir papel é nome de povo, papel é nome de gente. Não falou como, não é povo cansa, é povo que não, vou decidir de boa maneira, simultânea. Vou fazer nem um referendo, uma petição, para não que eu vou decidir se contra o nome se que acabou de fazer. Logo, vou estar fácil, vou acabar, vou vir falar no comandante. Então, e portanto, é importante
não salienta essa parte, para mostrar que gente como aqueles que cometem crime de omissão nós, amanhã não pagar. É importante, importante. Bom, para acabar naquela situação de como o Marcio para aqueles que me estão volta, gente tem que entender uma coisa. O Marcio com embalo, que bem ao público, mas sim, pensa 3 entrevistas na rádios diferentes na Senegal, RFI, até na em caso de ser que esse rádio lá na Guiné, ou através de redes sociais que está publicando coisa com outros debates que está tendo, que está sentindo na papel e falar como ele se mame e se mame nada de Guiné se mame que tem nunca fala se papel mas de se mame que ele revela que ele caminha repetir e fala se mame e de Burkina Faso e se mame não só e mistura de Burkina Faso com Guiné Conakry. Agora, como é que bem para a Guiné, é para o inaral tudo que ele bem para a Guiné. E para ele na Guiné. Quem que para ele que é na Guiné? Gosto, não vai para acreditar de como e filho puro de Guiné-Bissau. Se pape. Puro de Guiné-Bissau. Ok. Mas só de uma se socou em balo. Se contra a justiça está zela para interesse de soberania, é alguém próprio, dono desse problema. E daí os elementos para investigar, para ver o que passa, para ser candidato à presidência, tu que sinta na poder. Essa é uma coisa que suscita desconfiança. Se ele, Constituição da República, reservasse parte de conta como filho, suma com a gente está falando como bom, é de interpretar, a lógica de interpretação é de gente falar de 4 donas. Mas, é claro de como, e falar como, Constituição da República fala assim como. Todo cidadão que me se candidata tem que ser maior de 35 anos, por aí, não sei o que, pensa tudo que a gente percebe que lá. Mas tem que ser do cidadão guinense e que cartão de eleitor para poder candidatar à presidência da República. Mas não só esse, mas para candidatar à presidência da República, vou precisar ter, vou precisar ser do filho de origem guinense. E fala, bu pais tem que ser do filhos também de origem guinense. Logo, interpretação que a gente está de falar como 4 donas, tudo está colado, só que está escrito lá, mas é na interpretação. Para ver, então, não discutir com alguém, mas está interpretado, está na Constituição como 4 donas. Não fala, não, vou ler a Constituição. E que está lá como 4 donas, mas falar como, a mim como este candidato como presidente da República, não tem que ter documento de Guiné-Bissau. Quer dizer, um registrado, não tem documento de registro, não tem bilhete de identidade, não tem passaporte, não tem tudo aí. Ele tem cartão eleitoral para poder candidatar. Mas não só isso. Minha papai que minha mamãe também de ser filhos de origem guinense. Que significa uma? Se papai de ser filho de origem guinense. Que papai de mamãe é de ser não também filho de Guiné-Bissau. Logo papai de papai também é de ser filho de Guiné-Bissau. Então, é de ser filho de origem de Guiné-Bissau. Então, portanto, isso que deve funcionar. Como a gente interpretar para 4 donas. Isso é muito importante. E que como está mal. Que me se mostra aquele alguém e que está escrito lá como 4 donas. Só que na interpretação está lógica diretamente de como tem que ter 4 donas. Isso é importante esclarecer o seguinte. La xisa, minha mantenha. Então, nessa lógica, uma se socorre se evidência. Esse tipo de suscitava desconfiança de no Supremo Tribunal. De falar, para aí. Para fazer uma investigação, não só se denúncia próprio para si cabeça, mas sim, você pode tirar só pegar e vou para ver se vou prender. Não. Ou seja, tem prender com o presidente da República e também não faz de outras coisas que muito mais fácil. O governo está participando, mas o governo está participando para fazer meter o vídeo na Supremo Tribunal. Ele aprovar o tribunal, meter o vídeo lá no Supremo Tribunal para inconstitucionalidade. Então, é que você deve de suscitar eles desconfiança para poder investigar. A mim papéis na mangazinha de boa tarde, Romoville. A mim papéis na mangazinha diretos.
desde já com a situação, papel mais que 10 vezes. E preciso, para fazer a apreciação de tudo, documentos que entram para uma ser o candidato na Supremo Tribunal. Desses registros, coisas, documentos desse país, de CEL, estou com solicitar na Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça aqui em Cacibi, e o Ministério da Câmara trabalha, né? Lá não trabalhando, sai embaixo, um caribamento, vai fazer mais, a mim vinculado ao Ministério da Justiça. Então, que estava que podia originar esse caso? E eles dizem que fazer uma investigação profunda. Ou seja, mas eles tem que baixar o documento de tempo que entregue, né? Nesse documento de certeza, e por que tem origem guinense, como é pedido na Talca ou na Bubaque, por exemplo, ou é pedido na Bissau, ou é pedido na Mansoa, e por que tem aquilo? Porque como na aquilo, só na peguei de entrada desse mame, só vai para baixo e que tem aquilo. Logo, se que tem ele, é uma violação grave de guintes que estão no Supremo Tribunal de Justiça na Ribalamas, responsável para cego ou para deixar, para falar com uma canota, porque tem que subir peça a peça de aquela candidatura, se houve irregularidade lá para o pronunciar. Bukannya falar com a Jobil para tomar decisões onde seta alguém vai ocupar um cargo, maior cargo político do nosso país, para exercer. Contudo, está estabelecido na nossa lei de limites a alguém percebe que lá e tem uns certos requisitos que tem que atribuir para polícia que lá. Voilà, me estou a boa opinião nesse caso do referendo. Não, quis não vir naquela, pero não acaba só isso, não entra naquela caso do referendo. Então, portanto, para quem diz que não pensa como se só poder riba mais Guiné. Para que não tem outro Guiné, para riba basta, não é outro tem que chorar como para se só riba, para riba, kasi riba se só riba e cidadão normal. Ele diz que não é isso. Se riba e cidadão normal. Palácio que é constituído e por na Constituição da República como ele não chega tempo se só conhecer o presidente para eternidade. Não, ele que existe. Se eu faço assim e ultrapassa o limite crime que comete para responder para aquilo, porque viola a lei, para ser um candidato é pressuposto tem que baixar o bido, porque ele manda 6 anos e marca coisa como aqui, ainda que parlando que dissolve o parlamento de uma forma forçosa, que é uma violação, e marca eleição hora que que aqui 3 meses, e rouba o governo que quer ser de uma forma ilegal. Eles próprios também têm dado evidência de como, se eu tenho compromisso com o governo de manga que tem que apoiar, então tem que roubar um governo que pertence ilegalmente e das seguintes que está falando não é ministro não é que é seguinte tudo que se chamar ministro é seguinte que cometi crime de omissão tudo tem que vai julgamento um dia esse tudo que se tem cargos de uma decisão em balo tem que chamar criminalmente para responder um dia para crime de omissão sim não vim contar com outros coisas que podem bem apurar mas esse crime de omissão de um governo ilegal constituído na base de mentiras, gente vai tomar cargo. Vai falar que não, e ministro, não, o outro momento não fala não, Elídio, nunca tem nada contra ele, mas Elídio ganha a eleição, nunca. Elídio mantém um grupo de militares que está tomando poder. No obscurantismo para exercer, é fácil, que é mistério. Então, esse dia crime de omissão, gente não responde para ele. Então, portanto, a voz começa a se socorrer, dessa forma é que pode ir assim. E ninguém pode falar se joga por riba Guiné, se me estiver mas e tem que responder para esses pressupostos com cada voz assim. Tem que responder para aquilo primeiro, para ter ainda esse para recordar, ou aliás, para acordar sentido a próprio juiz do Supremo Tribunal de Comando, não poder admitir tipo de situação de alguém que sai de forma que sai com o golpe que dado de nega um sistema eleitoral que ele próprio pronunciou como é fácil. Primeiro não tem que ouvir tudo essa coisa. Vai ainda para o bil, situação assim tudo, para não vai fazer investigação de como assim a América por guinense, então se só que tem direito nem de candidato. E se quer vai aprovar, como é que é aprovar, aqueles que matina fazer, tudo tem que vai responsabilizado. Ora que é responsabilizado, se só que cargo que está que desempenha, que está no boletim oficial, por rasgado, pegado e rompido. Ele que apresenta nunca na Guiné e imputar responsabilidade criminalmente de como é que anda, ou seja, documento por ter falsificado para coisa assim, não consegue coisa assim. É acaba por lá não, mas isso é natural de Bissau. Se quer vai subir no livro, tudo aquele conjunto, de na construção, mas isso é coisa que na escola que estuda, não vai educação, não vai tudo cal.
Se falar para não Guiné. Onde que isto aí tenho conta. Se conta onde que isto é, ok, tudo bem. Isto é a primeira classe, naquela escola, ok. Não nem vai ver arquivo no Ministério da Educação, de que anos, tudo. Mas quem que ainda turma quer? Pensa, tudo que é por muro. E qualquer coisa purificar que não conta com desde que ano que pariu na Guiné, e tem documento. E que para bem para isso socorro, é bem inventar outro documento. Este tudo tem que me ver. Então, portanto, meus irmãos, fazer isso socorro riba Guiné, sabe por riba, mas tem que baixar ouvido para recordar que comitê, inconstitucionalidades que comitê. Esse é o primeiro ponto. Para depois, e ouvir a situação também desse país guinense para ter direito a candidatar à presidência da República. Então, esse claro. Logo, se jogou. Para a forma, elementos que tem no momento sobre candidatura, como que está atribuído. Se jogou para reunir condições de candidatar, mas para desempenhar cargo de presidência da República na Guiné, por enquanto que é investigado a situação. Esse é o primeiro que se conta hoje. Então, portanto, Boris Johnson para um cambá para não papel de coisa referendo. Então, papel de referendo é um momento que tem suscitado a opinião pública e preciso não papel com clareza. E preciso notícia manga de assuntos manga de pressupostos que a gente por entender de que é referendo. Então, é muito importante. Porque vou por atenção só, um bocado. Para definir boas, em boas formas de que é não no papel dela. Cuidado que se luz na canção. Vou por atenção. Ok. Não é papel de referendo. Se não é basicamente o que significa referendo. Referendo é um instrumento de democracia. Primeiro, assim, um instrumento de democracia onde que o cidadão vai decidir ou ia aprovar vai decidir ou aprovar ou ia anular uma proposta que vem do governo. Mas e preciso não fazer, não pensar isso muito bem. Referendo nasce nome próprio de céu. E tem manga de atributos que às vezes, nesse caso que nós estamos falando outro alguns, né? Outros falam, não, é cadê de cedo, ou é cadê de propostado muito antes de tomar decisão. Porque tem dos que fazer cambar em jogo. Desculpa, coisa na canção. Ok. Referendo é um instrumento de democracia onde que o cidadão também vota para decidir ou rejeitar decisão de uma lei ou proposta que é aprovada para o governo. Ok. Não pode fazer. Essa que é coisa de referendo. Então, portanto, é bom não entender esse direito. Gosto não há de qual governo que não tem. Qual governo, porque tem que ser um governo democraticamente eleito. Esse é o primeiro ponto, para não falar de referendo. Segundo ponto, segundo ponto, me se fala como é que está funciona, consulta posterior de coisa. Está acontecendo depois de poder político e criar um texto de lei ou medida administrativa. Assim que está acontecendo. Mas nesse tudo, e tem que ser um governo democraticamente eleito. Que isso pode acontecer. Votação direta de eleitores por sufrágio direto, por sufrágio direto e secreto para dizer sim ou não. Não pensa, manga alguém te fazer isso.
no quando nós falamos de caráter obrigatório, o resultado da votação define se a medida continua válida ou se é cancelada de vez. É caráter obrigatório. Agora, não devemos agora para uma coisa aqui muito importante, que vai ouvir, que olha, não falou de diferença para o plebiscito dentro desse contexto, que está algum problema que está a suscitar a opinião pública, né? Diferença para o plebiscito entre referendo e plebiscito. Ok. Referendo ocorre depois de a lei existir, servindo para ratificar ou rejeitar o texto. Não sei se não entendi. Referendo ocorre depois da lei existir. Referendo ocorre ora que a lei existe, servindo para ratificar ou rejeitar o texto. Nesse caso, se uma gente que tem competência de fácil, é fácil. Não tem direito, sim, ou seja, não vai do ponto de vista legal, porque também tem que avaliar, porque tem legalidade fácil, esse é o primeiro ponto. Mas se contra do ponto de vista legal, se não é fácil, assim que tem que funcionar. E está curso depois de lei existir, porque é por ter fácil, é aprovar lá na Assembleia. Mas também mandar para o povo corrigir. Se a maioria de gente fala não, gente por negar, nesse caso, se uma quer ter material já Constituição, é por difícil, mas quer ter ela assim, para não ir para referendo, está do ponto de vista legal, mas gente que toma responsabilidade de fazer, é que tipo de fazer, é que tem como fazer, porque e nasce de natureza torto, porque é que tem competência. Então, nesse caso, referendo por existir, não vai no caso de legalidade, e não vai discutir, mas o que não vai aprovar, e por isso que eles já aprovaram na Assembleia, mas quem tem que aprovar é que deputados. Logo, ele não nega, porque de natureza torto. Quem tem que aprovar, que submetindo a ele, e que deputados eleitos. Então, portanto, a não tem obrigação de baixar sete anos. Mas, ora, quando não parte de legalidade, se não discutir com outros gente. O referendo está ocorrendo nessa situação de como eles já aprovaram na Assembleia, mas acaba de submeter a povo. Se o povo rejeitar, isso e que coisa que tem continuidade, dado nulidade. Então, isso que é importante. Agora, não é papel de plebiscito. Plebiscito e quê? Plebiscito ocorre antes de a lei existir. Pode ter dois componentes diferentes. Não tem referendo, não tem plebiscito. Dois componentes dentro de diferença para o plebiscito. Não tem referendo, não tem plebiscito. É plebiscito, o que está contando? Ocorre antes da lei existir, consultando o povo sobre um tema para depois criar a regra com base na opinião pública. Se bom entender. Vamos falar de referendo, como é que está funcionando. Referendo está funcionando. A lei já está aprovada na Assembleia, mas nesse caso, então, se pode pensar como estão a concordar com a Assembleia que propõe esse assunto, é que tem legalidade de fazer, porque não tem deputados lá eleitos, a Assembleia que não funciona como deve ser, e golpe de um conjunto de inconstitucionalidade que não tem papel de lei. Mas vou chamar papel naquilo que termos legais que não tem, elemento legal que não tem nem momento. Então, o referendo está a ocorrer, ora que a lei é aprovada na Assembleia. O que é aprovado na Assembleia, para acabar de publicar no boletim oficial, você submeter ao povo, para você concordar que o que a povo tem feito. Nesse caso, se você tem a Constituição já feito, a gente por baixo aprovar aquele determinado lei. Leis que está lá. Mas vou precisar preparar a gente para aquilo. E só fala a gente para votar. Não, é assim que está funcionando. Para mim, rouba tempo, nunca me se vai na manga. Nós somos também rejeição e que valor também que tem. Só que gente que tem a competência, gente que está na facilidade, é que tem a competência de fazer.
Então, mas próprio referendo, de forma que está na pensado para o público, e tem se coisa de como e podia ocorrer desde que é aprovada na Assembleia, mas quem que a Assembleia, quem que votar na Assembleia, que tem competência de fazer, porque eles que deputado, é que eleger para o povo, boca podia mistir papel no nome do povo, submeter o povo um coisa, acabou boca tem legitimidade para o povo, que tem uma aberração grave ali. Então, não falou de plebiscito. Plebiscito ocorre antes de a lei existir. Antes que a lei existe na plebiscito. Bom, por exemplo, tem uma coisa que suscita vontade popular. De falar que não me estiba, por exemplo, espaço verde. Hein? Não como para fazer mais carnaval, para continuar a ser assim, tem que pôr coisa. Para que ninguém vai estar frequentar, só meninos a partir de 10 anos para baixo. Por exemplo, logo que lei é por baixo é por submeter lá ao povo falando tudo que está concentrado naquele espaço verde de bairro da ajuda como é que a gente pode vir falar como naquilo que pode ser esse é um exemplo que nada nunca se não fala outro programa logo é na submeter todo o povo de Guiné outros por falar não é que pode ser a nossa o único que nós sobre que na Bissau para brincar que o não costuma vai divertir nela que está fazendo que baraca uma coisa que ela tem que continuar então isso logo isso está a opinião voz do povo para depois para levar ao parlamento. Se queres vai analisar, eu acho que e muito bom e salutar fácil. É aprovado. Se vai também cá poder, para a maioria de gente que fala não, é fala só não. Então, esse está na plebiscito. Agora, referendo tem esse outro componente, lei já existe dentro da Assembleia e tirado para o povo vai jubilar concordar. É um projeto está levado para jubilar contra o povo não concordar. Então, esse é dos componentes muito diferentes que vão para esclarecer. Ok. Bom, assim, não há papel de instrumento legais de que está falando de referendo para gente próprio que submetiram a ele, né? Como já manga de outros juristas, sobretudo alguém que violador. A boa viola o viola casa de povo boa ato intitulado cabeça de comã a boi deputado boca colhido vou entrar dentro da casa vou cometer um crime vou entrar lá vou acabar para ver vou ter arma na mão vou rever boa pantaguinte para gente certa boa vontade quando que é questão de deixar a candidatura de Umar Sissoko passa na Suprema Tribunal da Dúvida. Coisa passa rápido, cadê já? Brahma Câmara com tal baja dicionário como ele cuida corredores para a candidatura de Sissoko passa. Ok. É verdade, esse papel é um papel, nunca se vai para manga de detalhes e guinde que denuncia manga de coisas, não cana direto cana papel, para não fazer um bocadinho, mas conforme no papel e teve que ir bem coisas, então subir para papel coisas manga de lugar tem que conseguir acabar, deixa passar esse cidadão como candidato, é um papel que não está na mesma coisa, né? Não está na mesma coisa. Por aí nem quer nenhum também falaram como ele que bimba da corredor leva dinheiro, segundo a informação que não vi veicular na rede social. É que vai dar dinheiro para deixar a candidatura do Marcelo que passa para bem e que passa bem gravado mas suma esse esse pressuposto de como e que tem condição de passar para ser a presidência com militares que têm na mão que dinheiro entra e houve pressão dentro de coisa então acaba para seguir ele se o Marcelo que passa que a tendência de como passa ainda na universo de 12 candidatos que Domingos Simões Pereira na primeira volta Domingos Simões Pereira 47% de voto. Agora, que 53% de voto dividido para aquele 11 guintes. Logo, na segunda volta, já, logo, uma Domingos Simões Pereira, que tem um valor adicional já que na dá a vitória. Quem está ali na 20 ali, 23% de coisa, ele já que dispara, tu que passa 50 e tal. Para ver que é, lógica de uma pessoa em bala, que fala. E toma, esse 4% ou 9% de Cadogo, e toma de João Mafo, e toma que fala que eles tudo bem apoiar. Logo, automaticamente, que gente que de voto na PC, é vota turno, é só uma voto, é só uma voto, é falar que tem aquele que é justificativo de falar como é ganha a eleição. Que a nós tudo,
e está suscitando desconfiança para fazer uma investigação profunda. Porque nós como poder de arma que canta ali, é tomar na uma se com balo, é põe na palácio. Ele quer fazer é comandar todo exercício de Umaro está culminando tempo com vontade militar. É que tem interpelar, que está falando ninguém nem porque eles que pula. É não jubi quem que natural, quem que natural e eles que devem guardar no para lei, para controlar que caula, quem que não comete ilegalidade uma coisa para defender, mas que faz aquilo, porque eles são conveniência, eles que pula. Então isso que acontece, porque ganha eleição limpo, a mim matei eleição aqui na Bissau, matei na sala, ganha que eleição limpo, que lá que existe, força militar que apoia o Marcelo Combalo para instalar na palácio, é como ele toma poder como aqui existe, e se instala. Então, portanto, é bom para não fazer. Mas dessa vez, me pensa, tudo que os juízes que vai daquela forma, que vai lá no Supremo Tribunal, é bom para começar a pensar em situação de direito, como não está para ali, não abre o direito, não é. Investigação tem que fazer o Marcelo Combalo, não só que lá. Primeiro pressuposto, o Marcelo Combalo tem 5 anos de mandato e depois 6 anos. E se depois 6 anos, e fazer a eleição da hora que existe, e viola a Constituição da República. Essa é a primeira coisa. Não quero falar aqui que nem vai investigar. Depois, ele dissolve o Parlamento de uma forma forçosa. E que cumpre o pressuposto legal que está na Constituição da República. Como a hora que bater o Parlamento, tem só 90 dias para fazer uma eleição nova. E que para pedir como este, para perpetuar como é que é este. Se uma caso vai não governar bem, que exerce poder 4 anos, se ganha a eleição, vai falar o primeiro-ministro. É guintes tudo, não tem eles na boletim oficial. Que salário, guintes que tomam poderes. Pode ser, você uma grande coisa, tem coisas que bem para ver, coisas também mangare. Guintes tudo que exerce poder, para ver ganhar salário vitalício. Esse tudo deve puro nesse lugar. Que eles que vai para o governo legal, com convidado a bater um cargo, é ter direito sim de salário vitalício. Para amanhã, quem vai reforma, o último cargo que você tem, o desempenho no Estado, é o que também quer reforma. Cargo mais alto, é o que também quer reforma. Aqueles que tomar de uma forma legal, de um governo eleito democraticamente, é ter direito a assim. Na minha ponto de vista. É assim que diz. Não só na minha ponto de vista, é que diz para averiguar para a lei. E tem que ir ouvido. A voz que tomar para a janela, promover um outro na bandidasco, meter um outro ali para ver só o salário vitalício, ou que alguém vai sufocar finanças públicas. Para cada quem amanhã, a hora que vai só falar que amanhã se ali e não ganha em detrimento daquele serviço ou daquele cargo que ocupa, que ele tem que tomar na ilegalidade, que pode exercer. Para ter esse título, tudo esse título, patrão. E na decisão tem que ser investigado. Como é que ele chega para palácio? Se mamé, se uma que ele fala com se mamé que guinense, então só nesse que ele fala, a mim, na minha interpretação. Da situação merece tirado na boletim oficial como presidente de Guiné-Bissau e vai responder criminalmente como que ainda chega lá que tudo que gente que diz assim candidatura passa, tu que exerce poder na Guiné. Bem que tem aí para roubar eles tudo, porque ele é na estado de Guiné-Bissau durante 6, 7 anos. Esse preciso de concentrar na pé. Não que por até a pessoa não coisa não can pensar na coisa para não mostrar eles como amanhã que pode vencer. Propriedade que tem na Guiné, aqueles que têm propriedade, para eles tem um gomina bem, faz parte. Que esse prédio tem que roubar ele. E quando bater de um alguém tá para fazer nada, não tem. Ele roubado na ele por um estado. Ele é o único que não vai roubar porque ele é estado de Guiné-Bissau. Entra na bandidasco, entra na manga de luto para molestar filhos de Guiné, toma cargo, exerce na tirania. Para alguém te bater falar, não, vou primeiro-ministro. É que você tem que acabar. Minha mano, João, minha mãe. É que você tem que acabar. Não tem que permitir que vocês continuem. Se você colocar em lugar, mais de candidato na Guiné-Bissau. Por enquanto, esse caso acaba de ouvido. Porque está suscita desconfiança a nós tudo, não se você falou com uma amiga de Guiné-Bissau. Então, portanto, se você colocar em lugar de ser um presidente de Guiné-Bissau nunca é presidente, tem que investigar os casos tudo. Então, portanto, é esse. Então, quando eu falar referendo, eu não vou falar de referendo, porque referendo é de ponto de vista democrático. Nem uma introdução de democracia. Nunca tem. Cal gente que se não faz uso desse sistema para impor, para não vai para referendo. É tem legitimidade? Não. É cadib de forçar-no para não vai para esse assunto. E a mim, na minha ponto de vista, eu acho que gente
que dip de bai apoias. Porque na direito bonito, direito é uma coisa muito simples. Ora, com coisa nasce de ponto de vista torto, ou é nulo, que pode continuar que pode continuar, para apenas coisas que têm sustentabilidade jurídica e que está prevista na lei. Nós somos bons juristas. Se eu falar leis assim, alguma coisa que está plasmado na lei. E cá no papel que vou lá. E não falou se é nulo, inexistente. Ponto final, aqui não acaba. Se a palavra é curta e claro. Porque a mim tem que interpretar que está na lei. Se que está na lei, cá no papel dele. Cá no papel dele. Muito complicado. Muito complicado mesmo. Então, não tem que estar preparado para essa situação. Porque, se não for referendo, porque é um órgão que compete a Assembleia Nacional Popular. Então, na lei, no artigo 85 da Constituição da República, que fala de como compete a Assembleia Nacional Popular, a linha A, proceder à revisão constitucional nos termos do artigo 127 e seguintes. B. Decidir da realização de referendos populares. Linha C. Fazer leis e votar moções e resoluções. D. Aprovar o programa do governo. Ok, não vai para aquilo mais extensivo, mas que importante é esse. Quando falei, compete a Assembleia Nacional Popular. Faz isso. Cada gente escreve fácil. E Assembleia que emana do povo. Gente que está lá. E aqui, militares que estão lá. Outros civis lá que saem no outro lado. Que vai taberna, vai feira de Bandé, vai Porto de Bandé, Nhominka, também só gente butice dentro da Assembleia para meter lá na força. Para decidir para nós. Para nós é daquilo. Não tem nenhuma legitimidade de negar nem essa. No outro ponto de vista, seguinte, decidir como é na vai. Caminho, não está falando mais, que preciso vai. Sem misto, porque coisa nasce de natureza torto, pé continua que ser coisa, pé aprovar que se é arma na mão, pé aprovar como que me se é, ainda quer como que me se. Esse que é ponto de vista. Per tempo para lá, para vai votar a situação que que esse raiz binha torto. Bona vai votar para quê? Per tempo para votar esse para quê? Pode ser eles, meia dúzia de gente. Assim, então, considero que gente que se vê como está complacente com a situação. Para eles é bai. Eles, entre eles, são a votar tudo, na sua maioria, se eles e 5 mil gente, eles se votar. Depois, na minha maneira de pensar, não tem para fazer comparação de números de votantes com números de votantes que passam na eleição passada. Por não dizer que a maioria não me tem queixa crime na Tribunal Internacional contra o Estado de Guiné-Bissau. E está fazendo comparação. Imagina como gente que o governo está sustenta, que está comendo o governo, decide como é não apoiar, porque essa lei não come, de que na massa arriba de 1 milhão de gente, para ver como 100 mil gente vai votar. E que tem cabimento. Isso é questão de denulabilidade. Não me tem no Tribunal Internacional. Pede se ser representante, não está a discutir que matéria. Aqueles que dá cara na Assembleia, tem coisa, tem legitimidade a fazer? Não. Mas quem que nem só morrer dentro da Assembleia Nacional Popular? Que existe? Quem que é presidente eleito? E Domingos Simões Pereira? Sequestrado e mandado. Esse outro coisa não se tocar para caminho entre no outro lado. Mas esse que propósito? Não pode continuar a ser esse tipo de coisa. A minha segurança para que alguém te vai votar. Entre eles que está apoiando outro. Se eles que decidirem como é assim que me se anda aqui na Guiné-Bissau. Não estou com um número significativo de votantes que tem. Serão eleitores. A maioria que vota na coisa, que vota, para além do que eu não penso como é por ter extraviado e furtado. Mas, não penso de como que a maioria de gente que vota na Dias, apoiado por Domingos Simões Pereira, pena que vai votar. Ou pera, que se a maioria que tem, que tem certeza de que tudo já nem momento que você tem também. Logo, isso é maioria esmagadora. Se tem aquele número normal, entre eles só que não vota, porque aqui não já ninguém não fala eles não. Para que eles vão votar lá? Eles, nessa ilegalidade, coisa que nasce de raiz torto, para continuar certa, ser tortice, eu falo com uma boy, e esse que não tem já, gente vota. Não tem para fazer comparação de números de eleitores, quanto gente que vai votar.
Isso significa como que maioria que acaba de votar, bom tem coisa. Que maioria que acaba de votar é que está de acordo que guintes que vêm de natureza torto, para impuno não vai votar referendo, que eles é que têm a legitimidade de fazer. Porque cada deputado eleito que está lá. Esse preciso não concentra, não juve esse pressuposto. Logo, de lá, não pode fazer petição para todo o povo de Guiné, não entra com crime internacional contra o Estado de Guiné-Bissau. Porque guintes, por mais que não for referendo é uma coisa democrático, né? É um conceito democrático, que a nós não pode, não mantenha Carlos Emílio Costa, é uma coisa aliás, é um pressuposto dentro de democracia que tem maneira de povo. Assembleia Nacional Popular e representante do povo. Então, eles que têm a competência de fazer. Então, gente que está na Assembleia é democraticamente eleito? Não. Militares que estão lá, eles que não fazem aquilo. Okay? Conjunto de pressupostos tem. Próprio Mamadou Nkrumah, bem na campanha, não fazia campanha contra não fazia a favor de Omar Sissoko Kambalo. Para conseguir, a bom militar. Quando que crime que comete. Que coisa tu não vai assim, não faz. Não tem que pressuposto, não trabalha no Tribunal Internacional. Para estar do Guiné, negado tudo isso que não fazer com base nas provas que não tem. E que vale a pena que vai votar. Ok. Mas se a gente decide como vai votar, é que se a análise que é fazer, se é forma de entender de como, porque senão eu vi que a mano não é problema te gosta. E em considerar que esse está na comitê. Não está falando não. Quando eu disse, eu podia aprovar só esse fazer. O trabalho lá. Mas não tem vai ganhar próprio mas eles podem estar negar mais. Que vale a pena agora? Vai insistir no coisa que canenda. Olha, esse é um ponto principal de pegar esse rapaz para travar-se atrocidades contra o povo de Guiné-Bissau. Exatamente isso. Mas o que não fala ali? Esse é uma das situações que não pode pegar no direito. Não ganhar. Porque que faz sentido? Sempre nós está na goda ilegalidade. Sempre falamos, não, isso não é bui assim. Mas está aqui. Que está de ponto de vista ilegal? Porque tem que concordar com ele. É nulo, inexistente. Porque tem que colaborar naquilo. A nós não tem que repudiar nisso. É fazer coisa, é fazer entre eles. Agora eles que podem ser deputado lá, que votado, eles militar que cuidam em quinta se apoia. É fazer. Agora, não há ainda mais um outro contraditório. Que culmina com coisa que não a apresentação do resultado das eleições de 25. Não há bem situação. Não sistema, não lei. Golpe de Estado, golpe que é de Estado. Por mais que o problema seja fazer bem para ver como é que alguém não, aquela justiça só que por fazer não tem Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional na veste de Supremo Tribunal. Então, eles que têm que responder para aquilo. Golpe de Estado no nosso sistema é crime. Ora que eu vou fazer, eu tenho que responder judicialmente. É gente que dá golpe de Estado. É cometer crime. É dívida de julgado. Até atentado à nossa soberania de Estado. Cedo, gente que ocupa a Assembleia é ocupar até a presidência. Aquilo é uma forma ilegal. Aquilo que isso tem que ir julgamento. Mas não, é continuar lá. Nós temos na parceria na cabeça de como. Tudo proposta que é assim, não tem que bangar isso como sendo um Estado normal que não funciona. Aquilo é caribe cedo. Grupos que ninguém tem aqueles, para ser deles continua a fazer. Mas a nós conhecer o complacente com eles nessa matéria, porque se assim não faz parte. Esse calibre permitido. Para golpe de Estado não lei e crime. Porque que eu faço na Europa? Eu subverti ordem constitucional. Porque ora do golpe, vou falar na Constituição da República que existe. Não fazia de nenhuma maneira, porque não tem arma na mão. E que lá, está limitado a algumas coisas para fazer, porque tem que tornar poder, devolver poder ao povo, se é que na verdade é fácil alguma coisa que não quer fazer de derramamento de sangue, não sei o que, entra um pequeno processo, mas logo tem devolver poder, a coisa que caso também vai passar para poder judiciário, para quem vai fazer investigação. Mas está tornar o povo poder. Nesse caso, é tornar o povo poder, não. O que é fazer? No espaço de 24 horas, é fazer uso de Constituição da República que é subvertido.
Isso é uma aberração grave. Certo? Nós não podemos apoiar ali. Exatamente. Obrigado, Levi Beja Gomes cá. Muito obrigado. Já mantenha-se. Minha irmãos, bom entender isso em situação. Subversão de ordem constitucional. Ora, como fácil, porque tem direito de fazer uso de Constituição da República, a não ser autoridade legitimamente eleita. A boca pode subverter a ordem constitucional, buda golpe, boca babu sinta, que mesmo Constituição da República que buta fala que não, bu subverter, boca babu jundar ma abutisi, buna produzir decreto com base na lei constitucional, boca tem aquele prerrogativa, e a boca tem aquele direito fácil, nem referendo nem nada, boca tem direito de fazer nada. Por enquanto, e que voltar à normalidade a normalidade democrática de gente que digitado na Assembleia para o povo. Eles que têm direito de decidir se não vai a referendo ou se não fazer um plebiscito. Eles que têm aquela competência. Se uma quem define o plebiscito, o referendo tem duas coisas diferentes. Referendo, e ora com lei está já aprovado na Assembleia. Até propor para o povo vai analisar que proposta lei, que projeto de lei, se que é assim, se é vinculativo. Mas agora, plebiscito é uma lei que está bem fora, antes de chegar à Assembleia, para bem aprovado na Assembleia. Que é entre duas coisas contrárias. Lei que esteja projetado dentro da Assembleia, já feito, é mandar para o povo vai acordar. Ou é sim ou não. Mas também, o que está suscitando a opinião pública que o povo miste, se debatido para o povo lá e decidido alguma coisa a fazer, é mandar para o povo decidir como aquilo que proposta que tem que mexer. A Assembleia está para a prova. E isso é que não tem coisas inversões, né? E por ser para lá e por ser para ali. Proposta por ser de todos os lados. Então, aliás, a aprovação por ser de todos os lados, mas o outro lado tem que aprovar. E que o outro lado também tem que aprovar alguma coisa. Então, yes. Mas, para acabar de esclarecer com o direito, se uma quer falar de golpe de Estado e crime não lei, a gente tem que responsabilizar primeiro para ver é subvertir a ordem constitucional. Mas aqui mesmo quem tem que subverter a ordem constitucional? Quando eu manga de outros juristas, uma bacaia, uma Nelson Moreira, em cana fala balesme que também tudo hora tá falando como, e não faz conferência de imprensa para ver como, ele partido político que pensa ganha eleição, ele partido político acaba de parar, cada semana tem que fazer balanço. Mas não colhe nem lesmes, ou seja, nem que lesme cana fazer, uma que fala como, se está dentro de coisa boca por está naquele coisa, mas botene direção de bom partido, que ele vai fazer balanço de é boa governação que bom fazer. Que de bem, nem morto de vigário, boca para perder. Nem é inconstitucionalidade contra Domingos Simões Pereira, boca para perder. E de manga de irregularidade que está fazendo boca bem para fazer conferência de imprensa. Só dia que o poder que favorece vós, ou fazer mais eleição, vou perder. Ora que boca está na mama, lá que não consegue balanço todo dia. Mas pior verme que não tem na Guiné-Bissau, e é na geração. Gentes que consomem copiar a maneira de gentes antigos, parceiro amigo de militares, parceiro mais novos gente, é lesme assim, manga de meninos novos que não é assim, é não malang, ok, malang se se ok. Esse novos gente, como se a passe, lá líder verde ser líder nesse ambiente. Logo, é gente estudo. Assim que me se lança, parceiro também meninos militares civil. Para bater fazer política pali em detrimento de como militar na defender eles. Que me ensina abuso é na defender só. Porque Brahma camarada, não pensa que não tem que força. Ele mundo ele primeiro gente que está na política que está que o militar está controlando. E a OSS é porque está na favorecida porque uma pessoa que ganha poder com forças armadas. Logo, Brahma camarada está na esquecido lá. Logo, ainda bem ba João Bernardo Vera, ainda bem ba coisa, ainda bem ba líderes da geração, nova geração, ainda bem líder Vera até, ainda bem ba Nelson Moreira como sendo advogado, ainda bem ba João Bernardo Vera e líder Vera até. Então, ba lesmes, é seguinte, ainda que outros conjunto de outros meninos assim, nem que não de verdade assim, é uma inventação mentira, é na escamoteia verdade.
em detrimento deles é poder viver melhor. Então, portanto, essa questão que não lhe acaba com é conjunto de gente, jovens na geração, que estão a apoiar irregularidades. Não cabe de permitir esse porque é que tem que gostar na militar para buscar poder. A gente está falando, tem sobrinho, não tem que família. E diretor agora de finanças, não, e diretor lá de coisa. Mas não como, só na bandidaço. Pega atrás de militares para dar o poder. O vai eleição que ganha, boa com essa chuchi pali, chuchi entra lá na Forças Armadas, cria confusão para derrubar aqui o governo. Através de uma presidência, como está tendo frágil, está fácil como que ele tem pressupostos legais, mas que Nelson Moreira, infelizmente, está para pé. Presidente tem coisa para derrubar o governo. Ok. Aquilo é triste. Nessa interpretação. Logo, bandidos estão ficando que Omar Sissoko bate o governo do PS, que tem banim direito de bater, que tem nada com ele. Para bem ter um compromisso que ele acaba na depois. Porque se não há para pegar pressupostos ali de tudo que é papear, porque eles podem dar no prova de que é papel. Boa entra só, para ver ter um compromisso político de gente que apoia. Muito antes, estou aqui falando bem como é para o primeiro-ministro. A boca ganha a eleição legislativa, como não para o primeiro-ministro. Logo, e falar para o não governa bem. Que vou fazer uma arquitetura lá no Senegal, vou fazer tudo, na bainha do presidente, logo, na pura primeiro-ministro. Não lhe permite aquilo. A boca por dentro, por roubar um governo, aquele crime que você não cometeu. Sabotear a lei democrática. Tirar para pôr quem que bumiste, para mandar 4 anos, não vou me bem como ainda, ora que lei está contando ainda. Ok, tudo bem. Eu tenho que ter argumento suficiente na bater governo ou dissolver parlamento. Porque a lei dá um direito 3 meses. E tem isso diferente. Bater governo ou torna poder a partido que ganha a eleição para formar esse novo governo. Porque o que acredita naquilo. Não está tornando esse poder. E cá para ver a boa, o tacuji, quem que bumiste, mas quem que nascer do governo, não. E para ver, boa que o governo, que está na trabalhar coisas como deve ser, está na coisa outra cabeça lá. A boa presidente, com base naquilo, boa argumento naquilo, vou tirar, mas o caminho monda, vou tornar eles para formar um novo governo. Isso que aconteceu com o José Mário Vaz. Agora, dissolução do parlamento, está culminando que queda do governo também, automaticamente. Para ver, queda do governo, que está acabando com o parlamento. Mas dissolução do parlamento, está culminando que tirar tudo. Governo, parlamento, tanto como governo, tudo cai. O que a lei agora fala? Suma que está falando, presidente que tem aqui prerrogativa. Lei conta claro de como sim, na verdade, vou dissolver o parlamento. Mas o que pode ter prazo, mais de 90 dias, sim, vou fazer a eleição. Vou poder ter que um primeiro-ministro com apoio para gerir a governação. Logo, durante 90 dias, que a lei previu, 90 dias, você tem que marcar a eleição. Para não vai para discutir, não, por causa daquilo. Tomar, tem um governo de 4 anos, com alguém exercer que ganha a eleição e ainda vão golear como ele primeiro-ministro. Este tudo tem que bater no boletim oficial. É grupo de bandidos que tomam poder na Guiné-Bissau. Que pensam que amanhã devem ganhar com base nessa função que é Teneba. Esse tudo tem que acabar aqui. Depois tem que acabar criminalmente. Porque cada filho de Guiné, ou quando toma cargo político, deve ter consciência de Constituição da República de Direito. Como a nós que tem que ser o defesa. Livro está lá só edita lá escrevido, não lei. Mas a nós que tem que ter moral e compromisso que defende que lá para tudo bem de filho de Guiné. Ora que lei que permite, não tem que papel como a lei que permite. Porque tem que falar como só papel de bombico, você decide como a vai tomar poder, para viver mais melhor que gente, não tem que a tem legitimidade. Vou me chegar para gente considerar como a minha ex-primeiro-ministro, a minha isto, aquilo. Mas não como. Vai desafio, o que ganha. O que ganha, saiu assim, então para outro desafio. É como se fosse o Bádio a Liga dos Campeões. Vou chegar lá, vou perder, hora de tomar taça, vou chegar sobre a taça, eu quero vai. Falou como a buganha. Ou a vou para o FIFA, para o que faz aquilo, também não pode taça. E falou ali. E a boa guerra como para tomar o capuri. E mesma situação na Guiné.
Para que não pode permitir isso. Nunca tem que ser isso. Nunca. Só que não falar. Da golpe de Estado e crime. E gente que faz crime é que tem direito. A boca não bem, tanto a boca está nesse lado. Tem entender como a Constituição da República e merece não defesa a nós tudo. Ora que lei e para tudo gente, a nós que tem que defender. Não tem que pera, gente que pensa como que mordomia de andar naquele V8, que bruta Range Rover, que mordomia é me se goza de todo o tempo. Para enquanto não cala, para enquanto não começar esses caminhos certos, é na me estimar, é na me se largar a vida. Vida está conquistada com pegateço. Vida está conquistada com sacrifício de mostrar boa inteligência que acabou capaz de fazer para definir na terra. E que passou para ver como é criado forças armadas para definir no território. É para ser cedo, gente que mais tenta servir a dimensão pública na Guiné. Eles têm entrar na Turcão. Em outras partes do mundo, o que está nem militar. É que tem nada a ver com o poder político. É tem só com cedo guarda de no território e ainda que precisa atuar. Às vezes, é também parte, só naquele assunto. Porque se é que me tem na boca para proteger alguns políticos, o problema que não tem na Guiné. É problema tudo que não tem na Guiné, isso é 20 militares. Políticos só que não tem problema. Políticos só fazem aquilo para ver como é políticos bandidos que te rogam na mão de militares, que militares que mordomia, logo o que defender eles, que eles estão a cargos políticos, é ta farta sem vontade. E é isso que tem na Guiné-Bissau. Que nunca deve permitir. Não deve acabar com isso. Não deve acabar com isso só com a boa ter consciência de que uma Constituição da República é reservada para nós tudo. E que a pessoa fala, não, coisa de Guiné, que é 100 anos. A mim culpado de 100 anos, Guiné-Bissau avança. O Domingos Simões Pereira é culpado com uma PAS e era isso, aquilo. Ele que funda a PAS. Ninguém que funda a PAS é matado para ver como é. E tem visão de defender uma coisa justa para a liberdade democrática. E Domingos Simões Pereira bem só para tentar enaltecer se suficiência em termos acadêmicos que tem para não poder ajudar a levar na terra. É só que pode. Porque ninguém manga de ação que tem contraditório com ele. Não está falando, não, é parte que pode fazer, que pode fazer simples, não tem nenhuma interpretação, não tem nenhuma visão, não tem que contribuir a nós tudo, não para pegar o companheiro, não mostra um outro caminho. Diferença de inteligência existe sim, mas tudo gente inteligente, todo mundo inteligente. Outra hora que eu estou a como é autista, está na Guiné, para ver aquela pobreza que não tem, quer dar para pegar bom, e tem manga de sinais que te dão, de positivo, para ser inteligência, acaba de poder tomar, ou fazer arma, ou vai defender outro carro. Por isso todo mundo é inteligente. Então não de colaborar, mas sim tudo comum, não defender nossa soberania. Defender nossa soberania está com substância que defender nossa lei magna, Constituição da República. Aquilo que está escrito, não interpretar como deve ser. E que é que Nelson Moreira vai cair está fazendo. E que é que está fazendo não. Constituição da República não fala outro, eles já não dizem regra outro. Quem Nelson Moreira está na Assembleia para papel de referendo. É um falta de respeito ao povo de Guiné-Bissau. Ainda que fosse crime de usurpação de competência e violação grave à nossa soberania. E entra na Assembleia, sim, por lá. Para falar aqui, quem é de bolo? Militar. Militar tem direito de fazer não. Crime, tudo que é cometido. E conjuntos de crimes. É comandar. A mim, não recomendo a gente. Para que ninguém comece a definir a Constituição da República, coisa que vem de natureza, de ponto de vista jurídico torto, que ninguém vai votar. Vou deixar de votar dessa maneira, que sem número maior que este, é na apoio que como é que é este. A voz que nem vai votar. Que resultado de tudo, esses na pegar, suma que escrevinha nessa Constituição da República, como na quartela, que não vai, Ministério do Interior, lá que não vai contado. É na bata uma boca de tudo é de maneira que é este pulo. Quando somos não tô cansa, é na apoio vitória de maneira que é este pulo. Porque um coisa como se socorre que está por aí, luta, tô que cansa que conseguir. E gosto do sistema, aprendi acabar com o CLPC para fichar, acabar com a liderança do PAIGC, é tudo. E está com substância, né? Que é limite. De momento, para vias de força, tudo é na apoio. Então, e que vale a pena.
vai votar para uma coisa de gente que nasce de natureza torto. E binha de natureza torto, para o que não vai fazer? Que a bom, eu tenho um carro para conduzir. Boy, um roda focote. Mas eu não insisto como eu tenho que vai viajar, não conduzir carro, roda com focote. Que a gente bate na chão, bate na boca, ainda. Não que por isso não permite certa inconstitucionalidade. E a nós podemos ser também legitimado. Referendo que por existe, guintes que por ser complacentes que é referendo. Para ver, e bem a natureza torto, guintes que propor, e que deputados. Militares que têm vocação para isso. Militares que cometem crime de golpe, que o próprio Ministério Público, e de interesse a eles, faz uma investigação, para chamar eles à justiça, é que faz aquilo. E até também não Constituição da República. É na produzir decretos. Aquilo é crime. Você subverter ordem constitucional. Você subverter ordem constitucional. Você acabou não usa mais que ordem constitucional. A bobo fala você subverter. Porque o subverter ordem constitucional, você tem direito. Só quem quer fazer e quem vem do povo. Eleição, quem foi votado e tem a legitimidade para usar a Constituição da República. A hora que ele está fazendo o golpe, que existe a Constituição. O que ele quer falar? Ele pode falar a Constituição porque existe no momento. Mas acabando de fazer uso de produzir decreto é crime. A lei, naquele artigo que da bolsa, Nelson Moreira, me põe em conta lá. Bacaia, vou em conta João Bernardo, vou contar isso. Naquele artigo que está de como é presidente imposto que por lá na coisa lá, na palácio. Por presidente imposto. Pede em conta naquela lei que está nele, que fala como que ela pode produzir decreto. Tu que está conseguindo como ainda nomear juiz, nomear que para pena nome do povo. Naquela lei que está. Vou encontrar aquilo, só que a mim me soube aquilo. Porque nunca consegui na Constituição da República. A linha Constituição da República não tem nada na lei. Música é um câncer ali, é assim. Na Constituição da República. É bem de. Mas é que não está dentro. Vou mostrar na lei. Se existe. E que existe? Você está forçando certa legítima voz. Certa legítima ilegalidade. Meus irmãos, que ninguém vai votar. Para mim, na minha ponto de vista, ninguém tem que votar no referendo. Vou dizer eles que seja 9 mil guinte, ou 100 mil guinte que tem, ou 200 mil guinte, que decide como é na apoia essa inconstitucionalidade, como é na apoia para falar sim. Para apoiar sim, eles são, porque tem nenhum não. Para apoiar eles sim, como está de acordo que é a Constituição. Para usar durante o tempo que tem força. Para usar. Tinha que chegar, onde que não usado. Para ver que não está a retener, que tem que prevalecer. Num ambiente normal, num ambiente democrático, aquilo é que tem que vir acabar de usar. E gente que mantém apoias para vias de força, tudo na chamada justiça. Ele comanda. O governo que não tem legalmente. Primeiro trabalho que pode fazer. Recuperar a prisão de Caras. Prisão de zonas de ilhas isoladas. Lá que pode cumprir em prisão. Tudo de tento, vou levar ele lá. Eu tenho que dobrar comer lá. Eu dobrar tudo para ser cabeça lá. Eu tenho que labrar lá. Eu faço tudo para ser cabeça. Logo tem só barco com barco militar ou de polícia que nada ronda aqui metade só. Para que ninguém chegue perto. Ou seja, portanto tem um sede lá dentro de Caula. Tem que construir o direito. Bata produzir tomate lá, para repolho que nunca tem por contar no Senegal. E bem vindo na Bissau para eles comida lá onde que está, né? Assim que tem que ser. Não tem que acabar com essa situação. Não pode permitir referendo para acontecer na base de ilegalidade. Não pode ser conivente com essa situação. Não pode ser complacente com essa situação. Não diz que acabar com isso. Para votar é valida ser coisa. É valida ser referendo que me esti. Não queria respeitar aqui a Constituição. E não pode ser na apoio aquilo. E bem na natureza torto, gente que vai lá que tem legitimidade. E tudo que gente que está lá que o autoproclama como ele ser deputado na Assembleia. Eles tudo amanhã não chamam responsabilidade. Entre a casa do povo onde tem legitimidade para aprovar uma lei de um país. Não pensa na cabali. Obrigado para você tudo que acompanham. Agora que preciso para bem para debruçar sobre a matéria, outra coisa, qualquer coisa que eu xiste da opinião pública. No que diz respeito ao referendo, porque dias já perto. Não limpa em papel aquilo. Mas a mim está muito à vontade para qualquer alguém que está defendendo aquele regime. Que
tem essa interpretação com base nisto, de uma forma respeitosa, não populista, para não debater, não tem nenhum problema. Na qualquer canal com convidado, está à vontade para ver esse tema. Está muito à vontade para ver esse tema. Espera aí, em dúvida. Bom, artigo 129, e fala assim como as propostas de revisão terão de ser aprovadas por maioria de 2/3 dos deputados que constituem a Assembleia Nacional. Vou contar agora que é que se vai aprovar para aprovar revisão constitucional, que é que ser deputados, é que elegido na Assembleia. Não, artigo 129 dita claro, não repetir mais. As propostas de revisão terão de ser aprovadas por maioria de 2/3 de deputados que constituem a Assembleia. Esse que artigo 129 fala. Quem que propõe esse deputado? É como não fala, não quero de entrar nesse para apoiar a ilegalidade, para legitimar a ilegalidade. Artigo 130. E fala, nenhum projeto de revisão poderá afetar. Essa é uma situação mais bonita, né? A linha a estrutura unitária e a forma republicana do Estado. O Estatuto Laico em estudo. C. A integridade do território nacional. D. Símbolos nacionais, bandeira e hinos nacionais. E. Direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. F. Direitos fundamentais dos trabalhadores. G. O sufrágio universal direto, igual, secreto e periódico na designação dos titulares de cargos eletivos dos órgãos de soberania. Esse pode. Que e me contou como próprio na coisa que artigo 24 falou como e para o maior terço de deputados eleitos constituídos na Assembleia que podia aprovar revisão. Mas contou também como nenhum projeto de revisão que podia afetar as coisas que acabam de citar hoje. E que podia. Tudo isso também é escrito. Nenhum, no artigo 30, revisão constitucional, esse que é fácil um novo modelo. Ainda sem legitimidade de fazer. Um novo modelo de Constituição. É que tem legitimidade de fazer. Porque quem tem que fazer é deputado constituído na Assembleia. Ele se força seguinte para passar deles, que quem tem que vai votar para fazer. Suma que não nada mais um segundo apelo sobre essa matéria. Ora que eles vão votar. Aliás, é propor votação, uma referendo. É referendo no Caribe vai. Para aqueles que acreditarem como e que amisti essa coisa. Quem tem Caribe vai não. Suma que costuma fazer. Tudo que é amisti para ver força é tapol. Para continuar por aí. Para ele vai seguir que acreditar neles. Que está como é que eles. Para vota se nova condição de ser. Para eles só. Suma assim tá lá com a arma. Para tomar conta vai fazer. Assim, a nossa maioria não está fazendo uma petição para a maioria de nós. Não faz, não, através de nós órgãos que não têm instalado em outras partes. Não faz um livro de toda essa inconstitucionalidade no que diz respeito a referendo. Não me tem um tribunal internacional sobre o Estado de Guiné-Bissau. É sim, não está concordando com não é no bom caminho. Mas, para baixo desses votos para legitimar. Por não depois não vai para mais. Que a eleição que fazer não ali, dias ganha, é roubar, não é? Não sei nada de ategos, nada. Vou desculpar não usar esse termo, não é para ladrar. Porque está da raiva, né? Porque não se pode estar na legitimar. A eleição passa. É roubar, mas é roubar. É bem mana, vir força, é subverter a ordem constitucional. É que vai nos aqui mesmo constituição que é que usa, que é subverter. É nem impuno para não vai para um outro órgão, um outro passividade e de ilegalidade. Não vai para fácil mais.
Para que eles acreditam, cadê o bem? Bom, se eles votam no outro, se eles é 100 mil gente ou 200 mil gente, é votar, sim, a ser novo constituição, entre eles só. Não tem mais de comparação de aqueles que votam lá. Para o número de eleitores que não tem. Aqueles que acreditam, nós chamamos aqueles tudo, não fazem um abaixo assinado, tudo. Com o número de eleitor, cartão, tudo, número de identidade, tudo que eles têm. Não fazem um abaixo assinado, não metem um processo crime contestado de Guiné-Bissau na Tribunal Internacional sobre esse referendo. Esse que é ponto de vista. Mas no capítulo 7 é que é porque artigo 121 conta certo de como as propostas de revisão terão de ser aprovadas por maioria de terços de deputados que constituem a Assembleia. Quando alguém que está na Assembleia e deputados? Não. É constituir a maioria? Não. Tem para proposta ainda aquilo. Eles nada. Então não pode ser tal. E depois ele falou como mesmo que tem nenhum projeto de revisão poderá afetar a estrutura unitária e a forma republicana do Estado. Capudi. Não escreveu que cautela, não pode tocar nada que não bem manchetes. O estatuto laico do Estado. Não pode. Não quero entrar na manga de pormenores, mas pensa que é um papel suficiente. Digo, não convida tudo gente que acredita. A boca pode votar não, vai para chamar para votar não, coisa de gente que tem legitimidade de pôr para votar. Esse pode repudiar. Deixa eles só, se eles se forçar para fazer, não identifica eles. Eles que não tentam ainda fazer, não identifica eles. Um dia não chamam responsabilidade. Porque esse é atentado à soberania do Estado de Guiné-Bissau. Tudo um povo. Tribunal na Guiné, que existe para fazer? Não entra com recurso lá, eu não sei como é que ainda, porque eles que instalam outro lá. Que juízes, tudo que está lá vendidos. Mas acabam de entrar com recurso no Tribunal Internacional, não vi? Sobre esse referendo. Quem quiser é o país negando aquilo. Para não haver uma lei, como é que está fazendo? Lei tem não. Para não interpretar direito. Mas quem queria fazer? Próprio só golpe de Estado e crime. Boca julgar para aquilo. Mostrando usar a Constituição da República. Quem que falou como a boa militar, boa golpe, boa política uma Constituição da República, a boa pouco papel como a Constituição da República que existe no momento. Vou ter coisa de Conselho Militar. Mas boca agora vai não fazer decreto com base na Constituição da República. Na cabeça de quem está aqui. Muito boa tarde, senhor. Ok, que bravo, minha mantém. Bravo, pois, obrigado, Kiss, minha irmã grande. Bom, entender. Então, essa que é a ideia, sempre a mim encontraria a situação de tentar legitimar a ilegalidade de gente. Porque é ilegal que não participar naquilo. Por deixar eles, porque continuam a usar força. Quem quer garantir que uma vai conseguir mais virar resultado para a maioria, eu falo como não caminho se ele quer fazer, ele polícia maneira só a força, eu falo como ganha, tem resultado. Ainda vai só preencher formalidade para a comunidade internacional já como é fácil. Ele é deputado? Não. Primeira coisa que tem que fazer no momento é partidos políticos, tudo que acreditam na democracia. Deve interpelar através de se é fácil ou que é fácil, mas essa é a proposta. Deve fazer um abaixo assinado, tudo partidos políticos que acreditam na democracia. Deve fazer um abaixo assinado, vou meter um contencioso na Tribunal Penal Internacional sobre esse processo. Assim, para proibir de como própria gente que se converter em constitucional, que tem a legitimidade de propor referendo. Referendo tem e processo bom, mas nós, com um órgão legal, é difícil fazer. E que gente, que militares, que ninguém, que assalta a Assembleia, é viola, e depois é mandado para não cumprir sua vontade. Para ver que não tem que lançar, para votar naquilo. Vai falar assim, não, ou sim. Não, e cá na Constituição não é nada. É na prova que eles emitem. Como eles têm vontade. Tudo é gente, pode deixar eles votar, entre eles que falam como é a credência da Constituição. De uma associação que embala. Quem está garantindo eles como que eles têm aquela nota como a nós que estamos negando para ter a Constituição. Até que se a Constituição é bem ser válido, se aquela que eles usam. Quem está com eles como próprio eles que pula. Eles podem bem favorecer eles. Porque se você pula, amanhã você não poder, amanhã pegar o filho ou o neto, não vai se encontrar naquilo, não fará o papo mati. Não pode não usar contra vós. Então que gente cara me estilo. Eles é que existem outros por beijo já.
É que tem como fazer, mas é por uma lei que um poder que não concentra na mão de um alguém todo, para ir fazer o que é ora que não usar, para outro alguém tem que falar com não, ele fazer. Mas só chama atenção na interpretação de Constituição com manga de juristas a fazer. Sobre no que diz respeito a falar Constituição da República, a mim, na minha ponto de vista, a Constituição da República não tem problema, nem um bocadinho. Constituição, para não falar uma coisa, na minha ponto de vista, Constituição da República de Guiné-Bissau é que há problema. Na qualquer Constituição da República de Guiné, na qualquer Constituição da República de qualquer parte do mundo, é que há tudo lei que está a favorecer a opinião, que está a favorecer público, ou de favorecer público, como quem diz, mas que o povo está a ser como está tudo bem claro. Certo que não tem ser alguma coisa, não sei o quê. Mas às vezes na interpretação que está deixada naquilo que é base educacional, naquilo que é princípio e normas de lei, e está conseguindo pôr lá. Agora, cabe um bom entendedor, alguém que estuda direito com mérito, na direito, está a fazer uma boa interpretação, que não favor o seguinte. Já ao longo do tempo, manga de gente a falar, é lesme papia, já tem João Bernardo papia, caía papia, é que leque de juristas que papia, que infelizmente está acabado já, para desculpar para o termo de hoje, incompetência na interpretação. Mas bem, como acabou de falar como? Prerrogativa de bater governo, tudo isso é na mão do presidente, que é o presidente que escreveu. De bater governo, depois e que governo, e que eu fazer. Não. Mas para explicar para você uma coisa. É bonito a Constituição da República. Na Constituição da República é aquele que problema. Não, o problema é 20 militares, desde os anos 80. Naquela sequência de... É mais muito porque é bem de mato. Cada quem está tomando seu sobrinho e choque. E que como é que vai na tropa para sair, não. Está choque não. Para continuar que esse processo, o que tem nessa cabeça. E bem que no momento de democracia, é caceta democracia. Porque eles se continuam a ser o dono do poder na Guiné-Bissau. E ele que é caceta até hoje. É como até tem sempre políticos falsos. Que estão sendo como políticos, mas com farda dentro de sua alma. Porque tem comandado para militares. Interpretação constitucional no livro se fazer como deve ser. Constituição da República está escrevido e fala assim, ok, não vai gostar para uma coisa, para um exemplo como esse. Ok, Presidente da República pode bater governo no artigo 68 do Constituição da República para indivíduo. Ok. Artigo 68 da Constituição da República. São atribuições do Presidente da República. Representar o Estado guineense, defender a Constituição da República, dirigir mensagens à nação. Ok, isso tudo bem, tudo bonito. Convocar extraordinariamente a Assembleia Nacional Popular, sempre que razões imperiosas de interesse público o justifiquem. Ok. É falar popular, ratificar os tratados internacionais, fixar data de blá blá, nomear e exonerar, ok, não é nesse. Nomear e exonerar o primeiro-ministro, tendo em conta resultados eleitorais e ouvidas as forças políticas representadas na Assembleia Nacional Popular. Essa é outra coisa aí, né? Empossar o primeiro-ministro, nomear e exonerar, ok. Caso como tem problema, é a linha I. Nomear e exonerar os restantes membros do governo, só proposta do primeiro-ministro, e dar-lhes posse. Criar ou exigir ministérios de secretário, ok, esse é outro. Presidir o Conselho, ok. Presidir o Conselho de Estado, esse é outro, que é esse poder que tem, né? Presidir o Conselho de Ministros, quando entender. Ok, não é esse facto, é dos pontos I com ponto M. Ou seja, nomear e exonerar, ouvir o governo, o Procurador-Geral da República. Ok, tudo bem, yes, yeah. Nomear e exonerar o embaixador. Bom, essa é outra situação ainda. Mas nesse tudo como se faz para poder interpretar você como deve ser. É guindes, mas naquela lei,
assim que te executar. Assim que te executar. Mas, direito bonito, e preciso de lei para entender vocês direito. Se a boa possível como sufrágio, bota bem de tudo diferente. Presidente está votado por si, e o governo está votado por si, ele até deputado, assim. Ok. É dos poderes diferentes. E tudo esses que fazem parte. O Parlamento faz parte do órgão de soberania, tanto como o presidente faz parte do órgão de soberania. Mas não é para lá quem que mais tem regalias dentro do Estado. Regalias com pendor jurídico forte para resolver problemas do Estado. E a Assembleia Nacional Popular, e que a Presidente da República não. Esse é o primeiro ponto que eu penso. Agora, como é que alguém diz falou como está na Constituição de como e pode derrubar o governo hora que entende? Não, porque derrubar o governo tem coube prós e contras de partidos políticos. Pero está em versão. O que está correto, a boca tem não que bater para um bom senso de interpretação. Boca pode. Mas não, eles que estão interessados, o presidente podia só bater, tem que bater só. Para ver ele, presidente da República, que está nomeado. Então, se não vai fazer, se não vai papel na cena canto até brema câmara papel. É que está nomeado primeiro-ministro. É que está fazendo isso. E esse primeiro-ministro. Então, presidente da Assembleia e presidente da República. Para ver, é que está nomeado presidente da República. É que está investido. Isso não é para a lógica. Mas eles estão com ele só falar dessa situação com o presidente. E ele que está nomeado assim, é que está nomeado proteger o governo. É que está em eles. Mas se não pode evitar na outra coisa, quem tem pendor jurídica forte? E a Assembleia Nacional Popular. Para ver, quem presidente da Assembleia e tem elegido dentro da Assembleia Nacional Popular, tem posado na Assembleia Nacional Popular para próprios deputados. Mas presidente tem que imposado para a Assembleia Nacional Popular. Logo, ele carece de respeito à presidência da Assembleia. Vário, nem se vou danam se socorro mais tudo urnas de Guiné para levar dentro desse palácio. Ok. Bom, me só mostrou vocês que está dando vergonha de quem tem que interpretar assim, falou com o presidente está lá e quer que escreva a Constituição da República, lê-me o papel, quer que escreva a Constituição da República e assim que está lá e para ver como e tem a prerrogativa para fazer. E triste eu como um jurista na papéis, muito triste e lamentável. Não interpretar coisas como deve ser. Porque poder estar limitado. Mas que dá ele. Assim que nega o ele no outro artigo, para ver como que o outro órgão e tem essas competências e tem esses limites. A botan e dá o ele, mas dá limites. Às vezes ele falou como, por exemplo, chefe de Estado-Maior. E tem nomeado só proposta do governo. E que a Presidente da República que está nomeado, é telanta, só e não, é assim. Governo está participando na CUD, chefe de Estado-Maior. Ora que quando responde que expectativa daquilo que tem emana de povo, está na abusa, o governo tem por direito de fazer abaixo, fazer carta daqui na pedido de missão de presidente, de chefe de Estado-Maior. Com legitimidade. E o presidente tem que jubilar. Se é uma coisa de confiança em consenso, ele tem que aceitar. E que tem que forçar para de certa para começar essa convivência, só que não há viagem então, sempre ao lado de Sissoko, e na talha, só sempre Sissoko. Logo, e acha como é que é arbitral, aquilo aí é crime. E que o presidente só está decidindo nomear. E por isso não interpreta como deve ser. O presidente que tem direito de vai presidir o conselho de ministros que entende na bem, está lá escrito. Mas se não vai fazer interpretação lógica de interdependência de poderes, e que tem direito de fazer para bem mexer tudo hora para bailar. Não. Hora que bem entende. Hora que suscita qualquer desconfiança ou uma coisa, para poder carecer de informação governativa. E por bem. Mas está fazendo um pedido a primeiro-ministro para poder bem. Então, é como sendo chefe de Estado. É que está rejeitar que a situação para bater, porque é uma coisa limpa. Nada de segundo que tem lá. E tem que bater. E ele, se desconfiar de alguma coisa, pode ter provocar, mas tem que bater. Porque tem alguma coisa que não se sente como povo, alguma coisa que está de direito para o governo. Mas também por uma razão forte, de que não tem
um peso. Mas que para ter controle de maneira que ele misti, a beca chefe do governo. Bobin de emanação diferente. Aliás, de sufrágio diferente. E o governo tem esse programa, tem esse projeto. Cabo que consiga, cabo que tem. A bom se controla aquilo. Naquela parte do mundo que não vive, para não ser aquilo. Interpretação de gente está a ser como o presidente tem que fazer aquilo, é livre fácil, não. Para estar lá escrito na Constituição. Então, basta da forma de interpretar a Constituição como deve ser, ou que não é um artigo. Está a ser escrito, não tem maneira de interpretar como deve ser. Sabe? Minha irmã, minha mantém. Boa tarde. Ora, entende? É preciso não interpretar a Constituição da República como deve ser. Não para de si coisas que não vêm de si no problema. Tudo que está escrito na Constituição da República te mostrou a forma de interpretar. E que maneira que vamos isto. Então, na verdade, muito obrigado por você acompanhar ali. Muito, minha mantenha para você tudo. Um grande abraço. Yeah.